Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, quando você vê, né, aí no Éden, que Deus fala, né, no Gênesis, que quando ele fez o ser humano, né, ele fez até o sexto dia, você vê que ele fez toda a criatura, toda a criação dele foi feita até o sexto dia. No sétimo dia ele descansou. Então aí você já fecha essa história, né, quer dizer, não tem mais capítulo aí, você já fechou, Deus completou toda a história. O sétimo dia significa a perfeição de Deus, que ele fez tudo com perfeição. Então o sétimo representa essa perfeição. Depois você vê que ele tem um filho Sete, né? Que Jesus é esse filho Sete, que é dessa raiz. Então significando essa perfeição de Deus, né? Que é o ser perfeito que Deus criou. Então, quando você vê esse ser humano, que é esse ser perfeito que Deus criou, você vai ver que começa a história depois desse sétimo dia, né? Quando começa a história de Adão e Eva. Então é isso, do Espírito à verdade, né? Que a Eva significa isso, essa palavra, essa verdade de Deus. Então o Espírito é a verdade, essa união aí do Espírito e a verdade. Então, amados, quando você entende que ele fala lá, que ele sopra, né, nas narinas do homem ali, então isso já está entendendo, amados, é para você entender que isso é o Espírito Santo. Então quando ele sopra, está entendendo que ele deu o Espírito Santo para a pessoa, né? Você entende que é um fôlego de vida, mas depois, quando você entende que o ser é espiritual, então é o Espírito Santo. Então quando ele forma, né, fala que ele formou o homem, né, imagem e semelhança, é isso. Que até então era um homem, uma criatura, mas aí ele formou imagem e semelhança. Quer dizer, ele formou o filho dele, né? Isso é maravilhoso, né? Ele formou o homem um ser espiritual. Até então não era, né? Era um animal, era carnal. Então ele formou um ser espiritual. Então até o sexto capítulo ele criou a criatura, né? Ele fez esse desejo dele. E no sétimo é para você guardar o sétimo dia. Por quê? Porque esse sétimo dia representa o dia do Senhor, que você vai viver com ele, né? Com esse descanso que ele teve, né? Então a criatura já está formada aí, né? Já formou. Quando fala formou a criatura, não é simplesmente fez a criatura. Ele formou porque ele formou ela no amor, na misericórdia, no perdão, semelhante a ele, entendeu? Com o amor dele. Então essa formação é isso. Ele formou no espírito dele. Que até então a criatura era simplesmente uma criatura, né? Mas aí ele fez ela e formou ela no espírito. Então, quando fala lá que ele fez imagem e semelhança, foi isso, né? Então, quando fala lá essa Eva, essa ajudadora aí, quer dizer, o que é ajudadora, amados? A palavra, o entendimento, esse espírito. Porque a ajudadora na carne é uma coisa, a ajudadora no espírito é outra. Então, você vai entender que a ajudadora no espírito é isso, é esse entendimento, essa palavra, né? É esse Jesus, é o que Jesus vem trazer, esse caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, Jesus ele vem ensinar esse caminho para nós. Então esse Espírito que vem, que fala, que é o Consolador, né? Que é o Espírito Santo, é exatamente essa ajudadora, né? Quando fala ajudadora é isso. O que o homem precisava de uma ajudadora? É exatamente isso, porque senão o homem ficaria perdido, né? Então Deus entrou com todo o plano dele aí e colocou esse Espírito Consolador, né, essa ajudadora aí, para poder ajudar o homem a sair dessa criatura que foi criada, né, e se tornar um ser espiritual. Então todo o plano de Deus é para isso, amados. Por isso o homem mexeu na árvore do conhecimento. Na verdade, Deus tem como uma desobediência, mas na verdade é da vontade de Deus que fosse dessa maneira. Entendeu? Que o homem mexesse nessa árvore do conhecimento. Por quê? Porque o homem precisava ter esse conhecimento para se tornar uma criatura espiritual, né? Então Deus vai lá e ensina, né, que foi um engano, que foi um erro e tal. Por quê? Porque ele tem que aprender a parte do mal para poder se tornar uma criatura boa, né? Então Deus ensinou tudo que é mal para ele aprender a ser bom, para ele aprender a perdoar, para ele aprender a ter misericórdia, para ele aprender a ter amor. Então, todo o ensinamento de Deus foi para isso, né? A criatura crescer no espírito de amor.
Então é isso. Então ele protegeu a árvore da vida, né? Que é o coração, lá significa coração. Ele protegeu para o ser humano conhecer essa árvore do conhecimento. Aí o ser humano conheceu, né? Teve essa árvore do conhecimento, conheceu, viu o quanto ruim é o lado mal, né? O lado das trevas, o lado da morte, né? Para ele querer a vida. Então Deus foi lá e resgatou, né? Com essa ajudadora aí, com esse espírito consolador, resgatou o homem, né? Então ele formou o homem sua imagem e semelhança espiritual, né? Que dá-se entender, né, lá no Éden, que ele formou o homem espiritual e que o homem era espírito, né? E se perdeu, né? Quando na verdade ele estava fazendo uma formação, né? Na verdade ele está formando, está trazendo uma criatura que já estava perdida, né? Ela já estava nas trevas, né? Então ele está mostrando que é como se o espírito dele se perdeu aí, mas ele está formando essa criatura. Quando fala lá no Éden, fala que ele formou o homem, né? Formou sua imagem e semelhança. Então, para você entender isso, então a criatura ela é formada quando ela tem o Espírito de Deus, porque até ela nascer do Espírito de Deus, ela está num plano de morte, né? Quando você entende que a criatura ela entrou num plano de morte, né? Então ela tem que sair, ela tem que nascer para a vida, né? Então quando fala que é a segunda morte, é exatamente isso, porque essa vida nossa é a primeira morte, né? Então quando você nega o Espírito Santo, você está entrando para a segunda morte, né? Então você está saindo dessa primeira morte para poder ter a vida. Então esse é o entendimento, né? Então quando ele formou a criatura, ele fez isso, só que a criatura ela foi e quis conhecer, né, o bem e o mal. Então ela teve que conhecer para poder não querer esse bem e o mal, né? Então o entendimento nosso é que a gente volta agora a ter essa vida, a ter esse espírito de vida, porque a criatura até então era assim,